você. Oferecimento Unimed João Pessoa. Cuidar de você, esse é o plano. De volta com a nossa Saúde e Você de hoje. Está vendo que foi bem rápido o nosso intervalo. E antes de voltar para a nossa conversa do dia, combate ao tabagismo, aqui com o Dr. Sebastião, eu quero falar com você que é cliente Unimed João Pessoa e está com sintomas gripais, como tosse, febre, dor de garganta ou até mesmo suspeita da Covid-19. Antes de sair de casa, faça uma teleconsulta pelo próprio portal e fale com um profissional, tá certo? O atendimento é adulto e também pediátrico e funciona todos os dias da semana, das 7h30 às 12h30 e das 13h30 às 18h30. Para mais informações, não tem erro. É só acessar o portal unimedjp.com.br. E voltando com a nossa entrevista aqui do dia, combate ao tabagismo, podemos dizer assim, seja bem-vindo novamente, Dr. Sebastião, para quem está vindo nos assistir agora. Uma pergunta que eu quero fazer ao senhor, a questão dos níveis de fumantes no Brasil, como é que está? Hoje em dia tem crescido, tem diminuído, a questão de mais adultos, mais adolescentes? Porque antes de eu responder essa sua pergunta, eu queria lembrar para os espectadores que essa abordagem cognitivo-comportamental que se faz em grupo no serviço público, nós fazemos ela individual no nosso consultório. Eu só inicio o tratamento de um fumante lá no meu consultório depois que eu trabalho essa abordagem cognitivo-comportamental, essa dependência psicossocial. Quando eu neutralizo essa dependência psicossocial, é que nós entramos com o tratamento da nicotina, da dependência de nicotina propriamente dita. E o que é que existe disponível para isso? Tanto nas farmácias como no sistema de saúde público. Existe o adesivo de nicotina, que eu já falei aqui, existe um medicamento chamado bupropiona, que reduz muito a vontade de fumar, e existe um chiclete, uma goma de mascar, que você masca esse chiclete e desaparece a vontade de fumar, porque o chiclete é nicotinizado, né? Mas respondendo a sua pergunta, Tatiana, eu diria o seguinte, que nós tivemos, apesar de tudo, nós tivemos um grande sucesso. Quando eu falo nós, eu falo em todos os profissionais de saúde que trabalharam ao longo desses 35 anos de combate ao tabagismo. Em 1986, quando a gente começou a trabalhar isso aqui na Paraíba, a gente sabia que nas estatísticas do Brasil existiu 34% das pessoas que fumavam. Durante esse período, esse trabalho de conscientização da sociedade, na verdade o que existiu foi uma reversão de mentalidade da sociedade. Isso fez com que os fumantes começassem a pensar em parar de fumar. Além de uma redução de fumantes, houve um desencorajamento das pessoas começarem a fumar. Isso fez com que esses 34% baixasse para 9,2% em 2019. Isso é um sucesso muito grande que eu me incorporo dentro desse trabalho de luta, sabe, Tatiana? Que há mais de 35 anos que eu trabalho no tabagismo. Graças a Deus, a gente se conseguiu, veja você, proibir publicidade de cigarros na televisão, no rádio, nas revistas. Isso é muito importante. Mas você sabe o que mais produziu isso? Foram dois fatores que produziram essa redução consistente do tabagismo no Brasil e no mundo. Em primeiro lugar, quem mais reduz é o aumento do preço do cigarro. Em segundo lugar, as políticas públicas de ambientes livres de tabaco. Esses dois juntos foram os grandes responsáveis, de longe, na redução consistente, muito importante, do tabagismo no Brasil. E sobre a questão, voltando dos ambientes, a questão da proibição, mas aí é onde entra a questão do perigo do cigarro eletrônico, que muitos ambientes fechados ainda permitem, né? E aí é onde os jovens entram de forma mais, como é que eu posso dizer, entra mais fácil na vida. Eles aderem com mais facilidade. Aderem com mais facilidade, né? Tatiana, veja bem, Tatiana, a nossa grande preocupação, quando a gente fala com essa felicidade toda, dessa redução de tabagismo, a gente começa a pensar que nós estamos enfrentando outra batalha, né? Quando a gente achava que estava ganhando essa guerra, chega essa batalha do cigarro eletrônico, porque foram os jovens que mais aderiram a isso. Pra você ter uma ideia, de cada 10 novos fumantes no Brasil hoje, 9 está na faixa etária de 12 a 18 anos de idade. Esse índice de 9,2% de tabagismo ainda no Brasil tem tudo a ver
com a entrada de adolescentes nesse exército de fumantes. E aí onde a gente quer chegar. Eu tenho plena consciência de que nós, enquanto agentes que produzimos todo esse trabalho, erramos muito no sentido de que nós não enxergamos melhor uma maneira de fazer com que o adolescente fumasse tanto quanto o adulto está fumando agora. O que é que acontece? É que todo o trabalho de conscientização do serviço público para a sociedade como um todo é direcionado ao adulto e não ao adolescente. Como é que um adolescente que está fumando hoje com 15 anos de idade vai pensar que vai ter um câncer de pulmão daqui a 20 anos? Isso jamais vai entrar na cabeça dele. Vai ter um efizema pulmonar, um infarto do miocárdio, impotência sexual. Não pode jamais. Então a gente precisa redirecionar a nossa estratégia de ação. Precisa direcionar mais para o adolescente. Falar de estética, falar de atividade física, falar de dedos amarelos, mau cheiro no corpo. Isso é o que vai sensibilizar o adolescente para que essas estatísticas comecem a reduzir também. E a gente possa um dia, Tatiana, sonhar em erradicar o tabagismo no Brasil e no mundo. É verdade. E sobre a questão do fumante passivo, ele pode ter os mesmos problemas de um fumante ativo? Tatiana, essa pergunta me faz demais, sabe? É lógico que a concentração de fumaça que entra no pulmão do fumante ativo é menor do que a do fumante passivo. Porque ele dilui um pouquinho no ambiente, né? Mas tem uma história interessante nisso aí. A fumaça de cigarro tem duas correntes. A corrente primária, que é inalada diretamente pelo fumante, e tem a corrente secundária, que é aquela fumacinha azulada, que sobe espiral muito bonita. Essa fumacinha azulada, que o fumante passivo aqui que está ao lado mais inala, ela tem várias vezes mais nicotina, mais concentração de monóxido de carbono, que é uma substância altamente tóxica, e mais concentração de substâncias cancerígenas. Então, vocês estão me ouvindo, pessoal? Pelo amor de Deus, saia de fumaça, saia perto de fumaça de cigarro, você que não fuma. Outra coisa importantíssima dentro desse contexto, Tatiana, é de pais que fumam dentro de casa, precisam ter a consciência de que seu filho, se tiver uma rinite, uma sinusite, uma asma, nunca mais esse seu filho, se você continuar fumando dentro de casa, vai controlar os sintomas dessas doenças. E outra coisa, as infecções respiratórias agudas, a bronquite, principalmente a pneumonia. Essas crianças que estão inalando dentro de casa a fumaça do cigarro do pai fumante, da mãe fumante, com certeza vai deixar essa pessoa mais suscetível a desenvolver essas infecções. Essa criança. E aí, uma coisa interessante, por exemplo, quis parar de fumar. Depois de um certo tempo, eu posso ainda ter algum tipo de doença? Ou ter um certo período, a questão do próprio câncer, como é que fica? Tatiana, isso é uma coisa interessante, essa pergunta, porque o ex-deputado Gervásio Maia, você lembra dele, Gervásio Maia? Ele teve no meu consultório para parar de fumar. E ele parou de fumar. Um ano depois ele infartou. É que você parando de fumar hoje, só daqui a 5 anos você está totalmente livre de ter um infarto por causa daquelas substâncias que você inalou durante aquele tempo. O enfisema pulmonar são 15 anos. 15 anos que você parou de fumar, que você começa a zerar igualar uma relação a uma pessoa que nunca fumou. E o câncer de pulmão, 20 anos. Interessante é que o câncer de colo de útero, se você parar hoje, você está livre de ter ele lá na frente, por causa daquelas substâncias anteriormente inaladas. Eu tive uma grande pessoa na minha vida, minha avó, ela parou de fumar, acho que depois de 30 e poucos anos, e ainda carregava as consequências. Acho que ela só tinha 30% de um dos pulmões dela. Ou seja, realmente é algo que a gente tem que levar para a população para combater. E aí, doutor Sebastião, eu agradeço demais sua participação aqui hoje. Sempre importante estar trazendo esse tipo de tema para quem está em casa, e fique à vontade para voltar sempre. As portas de saúde de você e da TV Arapuã estão sempre abertas. Eu que agradeço, Tatiana. Muito obrigado. E dizendo para todo fumante, preste atenção, hoje só não para de fumar quem não quer. Se você não tem condições de fumar sozinho, procure um consultório ou procure um serviço público, que tem toda a ajuda, inclusive no serviço público, pessoal, toda a medicação totalmente gratuita. Ok? Obrigado.
É isso aí. Se não consegue parar, só procure ajuda, porque tem tratamento e tem cura sim. A você de casa, muito obrigada pela companhia de hoje. Lembrando que todos os sábados, às 10h30 da manhã, temos um encontro marcado aqui na TV Arapuã. E todos os domingos, ao meio-dia, temos a nossa reprise. Muito obrigada.